19 de abril de 1993. Localização: Centro Monte Carmelo, Waco, Texas, Estados Unidos. Por 51 dias, agentes federais cercaram esta propriedade. O cerco começou com um tiroteio que matou 4 oficiais e 6 fiéis. Dentro do prédio estão 76 pessoas. 25 delas são crianças. Ao cair da noite, não resta mais nada para salvar. O mundo vai chamar isso de loucura, de seita, do delírio de um homem só. Mas David Koresh não inventou o mundo em que morreu. Ele o herdou. A profecia que queimou aqui não nasceu no Texas. Ela já tinha 150 anos de idade. E ela continua viva hoje, pregada todos os sábados, em mais de 9.000 igrejas, só no Brasil. Para entender esse incêndio, você precisa deixar o Waco para trás. Você precisa voltar até a casa de um fazendeiro no interior de Nova York, que fez as contas do fim do mundo. Há um movimento que vendeu tudo o que tinha e ficou esperando no frio. Há uma fé despedaçada que se recusou a admitir que estava errada. E há uma garota de 17 anos, no estado do Maine, que recolheu os destroços e construiu um trono com eles. Cada documento que você vai ver foi escrito pela própria Ellen White, pelos próprios pioneiros, publicado pelas próprias editoras adventistas ou registrado nos jornais e tribunais da época. A igreja contra si mesma. E no final, quem decide é você. Esta é a história de um trono e de cada homem que tentou se sentar nele. Nova Inglaterra, década de 1830. William Miller é um fazendeiro em Lowhampton, Nova York. Batista, veterano da Guerra de 1812. Um ex-cético que voltou do campo de batalha perguntando se Deus sequer existia. E respondeu à pergunta com 15 anos de estudo solitário da Bíblia, sem formação teológica, sem conhecimento das línguas originais, sozinho. No livro de Daniel, capítulo 8, versículo 14, ele encontra um número: 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Miller converte dias em anos, fixa seu ponto de partida no século V a.C., e chega àquela que seria chamada com justiça de uma das piores interpretações do livro de Daniel já registradas na história. Jesus Cristo voltará à Terra por volta de 1843. E aqui está o que a maioria dos adventistas nunca ouviu do púlpito. Miller não pregou sem oposição. Desde o início, pastores, teólogos e a academia o refutaram semanalmente, dos púlpitos das igrejas, com a Bíblia aberta. Apontavam o óbvio. Daquele dia e hora, ninguém sabe. O pregador do fim do mundo garantia os próprios bens, para o caso da profecia falhar. Mas ele era convincente, e ele foi amplificado. Um editor de Boston chamado Joshua Himes transformou as palestras de Miller numa máquina de mídia. Jornais, mapas proféticos, reuniões campais, mais de 5 milhões de livros e panfletos. Entre 50 e 100 mil americanos passaram a acreditar. Eles foram chamados de Milleritas. 600 quilômetros a nordeste, em Portland, no Maine, a mensagem alcança um chapeleiro chamado Robert Harmon, um metodista respeitado, pai de 8 filhos. As caçulas são gêmeas, nascidas em 1827. Uma delas, Ellen, é frágil. Aos 9 anos de idade, uma pedra atirada por uma colega destroçou o rosto dela e a deixou inconsciente por semanas. Ela nunca terminou os estudos. É nervosa, doente, apavorada com o inferno e formada espiritualmente numa facção metodista radical, conhecida como os metodistas que gritam, que acreditava que os gritos e as quedas traziam o Espírito Santo sobre a pessoa. Guarde esse detalhe. Ele vai voltar. Robert Harmon leva Ellen para ouvir os pregadores milleritas no salão Beethoven Hall. A família crê.
Todos eles. E em 1843, a igreja deles cobra o preço. A congregação metodista da rua Chestnut julga os Harmon e expulsa a família inteira. O crime: millerismo. Guarde isso. Antes de Ellen Harmon alegar a primeira visão, ela já havia perdido a própria igreja, por acreditar num profeta que estava sendo refutado, com a Bíblia, todas as semanas. O anzol estava fisgado. 1843 passa. Cristo não vem. Março de 1844 passa. Nada. Era a hora de Miller assumir o erro e abandonar aquela loucura. Ele não assume. O movimento chama a falha de primeira decepção e refaz as contas. No verão, um pregador chamado Samuel Snow crava a nova data, o 10º dia do 7º mês do calendário sagrado judaico, 22 de outubro de 1844. Os fiéis apostam tudo. Fazendeiros vendem suas terras ou abandonam as colheitas apodrecendo nos campos. Os jornais da época relatam maçãs apodrecendo nas árvores e milho largado, deixado, nas palavras de um deles, para o benefício do gado. Comerciantes fecham as portas e doam mercadorias. Trabalhadoras largam o serviço inacabado. Multidões abandonam até o esforço mínimo de prover comida para as próprias famílias. Famílias sobem colinas vestidas com túnicas brancas, as vestes da ascensão, e esperam a noite inteira, no frio. O sol nasce no dia 23 de outubro. Eles chamaram aquilo de o Grande Desapontamento. Atkinson, Maine, 15 de fevereiro de 1845, 4 meses depois do desapontamento. Noite, neve, 7 graus abaixo de zero. 60 fiéis amontoados na casa de fazenda de um homem chamado James Ayer. A reunião é liderada por um pregador itinerante chamado Israel Damon, um homem que pregava que os fiéis deviam parar de trabalhar, porque Cristo estava às portas. Ao lado dele, 2 visionárias convidadas, a senhorita Dorinda Baker, de Orrington, e uma garota de 17 anos, de Portland, Ellen Harmon. Testemunhas, sob juramento, descreveram depois o que acontecia naquela casa. Transes, gritaria, batismos em água gelada, repetidos, de novo e de novo, nos mesmos corpos. Adultos rastejando pelo chão como bebês para provar humildade voluntária. Homens e mulheres se abraçando e se beijando naquilo que chamavam de beijo santo. E no meio de tudo isso, a garota de Portland, rígida, inconsciente por horas seguidas, descrevendo em voz alta o que ela dizia que o céu estava lhe mostrando. Antes do fim da noite, o xerife e seus homens invadem a casa e arrastam Damon para fora. As testemunhas contam que os fiéis se jogavam sobre o pregador e o seguravam fisicamente, enquanto os oficiais lutavam para levá-lo. O julgamento dele encheu o jornal Piscataquis Farmer de depoimentos sob juramento. As palavras das testemunhas: fanatismo, indecência, loucura em nome de Deus. A garota não é presa. Ela desaparece na neve. Adventista do 7º dia. Essa cena não está num livro de inimigos da igreja. Ela está nos autos de um tribunal, com a presença de Ellen Harmon, confirmada por testemunhas juramentadas. E agora, guarde esta sala na memória, porque daqui a 148 anos, esta mesma colisão, os fiéis do lado de dentro, o governo batendo a porta, vai se repetir, com tanques de guerra. 2 meses antes de Atkinson, em dezembro de 1844, Ellen havia alegado a primeira visão. A liderança millerita não quis nada com isso. Em abril de 1845, os líderes do movimento se reúnem em Albany, Nova York, William Miller entre eles, e votam formalmente em ata. Não temos confiança em quaisquer novas mensagens, visões, sonhos, dons de línguas, milagres ou revelações. Condenam o beijo santo e o lava-pés promíscuo como antibíblicos e subversivos, sem pureza ou moralidade. E Miller acrescenta o próprio veredito, por escrito: eu não tenho confiança em nenhuma das novas teorias que surgiram deste movimento. Pare e pense no que você acabou de ouvir.
O próprio profeta que falhou, o pai de todo o movimento, olhou para o grupo em que Ellen Harmon circulava e disse: "Isso não. Isso é perigoso." Se houve um ponto em que William Miller acertou, foi esse. A resposta dela se tornou o alicerce de tudo o que existe até hoje. Ela declara, por escrito, em visão: "Aqueles que se opõem às visões não estão se opondo ao verme, ao frágil instrumento pelo qual Deus fala. Estão se opondo ao Espírito Santo. E mais, aqueles que desprezassem as visões seriam entregues aos próprios caminhos para perceberem o erro tarde demais. Ela não pode ser testada, não pode ser apelada. Sob os termos dela, a sua dúvida deixa de ser discordância. A sua dúvida vira blasfêmia contra o Espírito Santo. Você já ouviu isso do púlpito? Com outras palavras, quem rejeita o espírito de profecia está rejeitando a Deus." A palavra de Deus nos diz, queridos, através da revelação dos escritos de Ellen White. A palavra de Deus nos diz, queridos, através da revelação dos escritos de Ellen White, uma coisa muito séria. Ela diz assim: se nós perdermos a credibilidade e se nós questionarmos a autoridade do dom profético, do espírito de profecia, diz ela, nós também deixaremos de crer na própria palavra de Deus, a Bíblia. Cada homem do próximo capítulo desta história entendeu isso perfeitamente. Um imigrante búlgaro em Los Angeles, um palestrante de saúde vindo do Quebec, um pastor adventista ordenado no Novo México e um guitarrista do Texas que morreu queimado com 75 pessoas, convencido de que era ele o herdeiro. O ofício nunca foi fechado e é para dentro dele que nós vamos agora. Antes de conhecer os herdeiros, guarde as peças do mecanismo que Ellen White deixou montado. Primeira peça: o ofício de profeta vivo, uma voz humana com autoridade divina acima de qualquer questionamento. Segunda peça: a teologia do remanescente. Nós somos os únicos, e todas as outras igrejas são Babilônia. Terceira: a marcação de datas e a recusa absoluta em admitir o erro quando a data falha. Quarta, o perfeccionismo, a ideia de que uma última geração precisa alcançar a vida sem pecado. Quinta, a expectativa de perseguição, a certeza de que, um dia, o governo virá atrás dos fiéis. E a sexta peça, o controle do corpo, a reforma de saúde como porta de entrada para a obediência total. 6 peças, pregadas todos os sábados, em todas as igrejas adventistas do mundo, até hoje. Agora observe, caso a caso, o que acontece quando um homem decide sentar no trono vago. Los Angeles, Califórnia, 1929. Victor Tacho Haltev é um imigrante búlgaro, lavador de pratos, vendedor, convertido ao adventismo do sétimo dia em 1919. Membro fiel, dizimista, professor da escola sabatina. E é exatamente ali, dentro da escola sabatina, não fora da igreja, dentro dela, que ele começa a ensinar a sua própria mensagem. Ele a chama de A Vara do Pastor. A tese é simples e devastadora. A igreja adventista se corrompeu. Ela se tornou Laodiceia, morna, mundana, condenada. E Deus levantou um novo mensageiro para purificá-la por dentro e selar os 144 mil. O nome desse mensageiro é claro, Victor Haltev, adventista do sétimo dia. Perceba o mecanismo. Haltev fez com a igreja adventista exatamente o que Ellen White fez com o millerismo. Ela disse, o movimento falhou, mas eu tenho a nova luz. Ele disse, a igreja falhou, mas eu tenho a nova luz. O remanescente do remanescente. E ele justificava tudo com os próprios escritos dela, usando as passagens em que a profetisa prometia que mais luz viria.
a igreja o expulsou em 1930. Publicou refutações oficiais, alertou as congregações, mas era tarde demais. A semente dela já estava plantada nele. Em 1935, Houteff parte com um punhado de seguidores para uma propriedade rural no Texas, perto de uma cidade chamada Waco. Ele batiza o lugar de Centro Monte Carmelo. Guarde esse nome. Você já ouviu ele neste episódio e vai ouvir de novo. E aqui está o detalhe que define tudo. Os davidianos de Houteff não evangelizavam o mundo. Eles evangelizavam apenas adventistas. Panfletos enviados pelo correio para membros da igreja. Visitas às portas das igrejas adventistas, aos sábados. Durante 20 anos, o Monte Carmelo viveu de uma única fonte de conversos: o rebanho de Ellen White. Talvez os seus avós tenham recebido um desses panfletos. Houteff morre em 1955 e a viúva dele, Florence, faz o que todo herdeiro desse trono faz: marca uma data. 22 de abril de 1959. Cerca de 900 fiéis vendem casas, fecham negócios, abandonam empregos e se mudam para o Monte Carmelo para esperar o fim. O sol nasce no dia 23 de abril. 115 anos depois de 1844, o grande desapontamento se repete, quase dia por dia. Vidas vendidas, famílias quebradas e, de novo, ninguém admite o erro. O grupo se estilhaça. E um dos estilhaços, liderado por um homem chamado Ben Hoden, adota um novo nome: o Ramo. Em inglês, The Branch. Os Branch Davidians, os Davidianos do Ramo. O trono de Waco estava montado. Faltava apenas o último ocupante. Ele ainda vai chegar. Antes dele, precisamos atravessar a fronteira. Província do Quebec, Canadá. Meados dos anos 70. Roch Thériault é um homem carismático, autodidata, obcecado pelo Antigo Testamento. Ele encontra a Igreja Adventista do Sétimo Dia, e a igreja encontra nele um talento raro. Thériault se torna um divulgador entusiasmado do programa mais famoso da denominação, o Plano de 5 Dias para Deixar de Fumar. Adventista, você conhece esse plano. A sua igreja o aplica há décadas, no mundo inteiro. É a vitrine da mensagem de saúde, pois foi essa vitrine, essa exata porta de entrada, que deu a Roch Thériault a sua primeira congregação. Nos seminários de saúde, ele recruta jovens idealistas, enfermeiras, estudantes, famílias inteiras. Pessoas que buscavam um corpo puro e encontraram um dono. A igreja percebe o extremismo dele e se afasta. Ele é desligado e faz o movimento que, a essa altura do episódio, você já sabe de cor. Em 1977, Thériault leva seus seguidores para o meio do mato, na península de Gaspésie, para uma montanha que eles batizam de Montanha Eterna, e marca uma data para o fim do mundo: fevereiro de 1979. Fevereiro de 1979 passa. O mundo não acaba. E Thériault faz exatamente o que Ellen White fez, o que Florence Houteff fez. Não admite o erro. Radicaliza. Ele anuncia que o tempo de Deus não é o tempo dos homens, rebatiza a si mesmo como Moisés e fecha o cerco. Sem calendários, sem rádio, sem contato com o mundo exterior. As crianças passam a nascer ali mesmo, na comuna, mais de 20 ao longo dos anos, 9 mulheres tratadas como propriedade dele. Os vizinhos, vendo aquela gente trabalhando sem parar, dia e noite, como formigas, dão ao grupo o apelido que entraria para a história criminal do Canadá: Ant Hill Kids, as crianças do formigueiro. E então, a mensagem de saúde apodrece na mão do profeta. O homem do plano de 5 dias, o pregador do corpo puro, se torna alcoólatra e cirurgião.
Em 1981, um bebê da comuna, Samuel, morre depois de uma operação feita pelas mãos dele. Em 1988, uma das esposas, Solange Boilard, se queixa de dor no estômago. Theriot a deita numa mesa de cozinha, abre o abdômen dela sem anestesia e opera. Ela morre no dia seguinte. Em 1989, a enfermeira Gabrielle Lavallée, a mulher que havia entrado no grupo pela mensagem de saúde, tem o braço direito amputado por ele, sobre a mesa, a golpes de lâmina. Gabrielle sobrevive, foge e testemunha. É o testemunho dela que finalmente derruba o profeta. Theriot é condenado por assassinato em 1993 e morre assassinado na prisão em 2011. Preste atenção na matemática espiritual deste caso. A porta de entrada foi o programa de saúde, o método foi o de Ellen White. Visões, êxodo para o deserto, data marcada, erro jamais admitido. E o resultado foram corpos mutilados em nome da pureza. De todos os herdeiros do trono, Theriot foi o que mostrou, sem disfarce, o que o poder absoluto sobre o corpo dos fiéis realmente significa. Novo México, Estados Unidos. Os dois primeiros herdeiros vieram das bordas da igreja. O terceiro veio do centro dela. Wayne Bent não era um convertido entusiasmado, nem um professor de escola sabatina. Wayne Bent era um pastor adventista do sétimo dia, ordenado, formado, assalariado pela denominação, por cerca de 20 anos de ministério. 2 décadas de púlpito, batismos, sermões, semanas de oração. Até que, em 1987, Bent rompe com a igreja, acusando-a, claro, de apostasia, e leva um grupo de famílias adventistas com ele. Eles fundam a Igreja do Senhor Justiça Nossa e se isolam numa propriedade remota no Novo México, que batizam de Strong City, a cidade forte. People who accept my testimony will be saved. And this is the man who's led them there. He calls himself Michael. I love you. He says he's the Son of God. Remember, I'm responsible for you. For almost 20 years, he's prepared his followers for the end of the world, and says that time has now come. No ano 2000, Wayne Bent dá o passo que nenhum pastor dá e que todo ocupante deste trono acaba dando. Ele anuncia aos seus fiéis que Deus lhe revelou a sua verdadeira identidade. Ele é o Messias, o Filho do Homem. Deus, habitando num corpo humano, no deserto do Novo México. E qual era a teologia que sustentava isso? Preste atenção, adventista, porque ela veio inteira da sua igreja. Bent pregava que o seu pequeno grupo havia alcançado o que nenhuma geração alcançou: a vida sem pecado, a perfeição final. Você conhece o nome disso? Teologia da última geração. A ideia de que um povo final precisa reproduzir o caráter perfeito de Cristo para que ele possa voltar. Cristo está esperando, com grande desejo, pela manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter de Cristo for perfeitamente reproduzido em seu povo, então ele virá para reclamá-lo como seu. Bent não inventou essa doutrina. Ela está nos escritos de Ellen White, é debatida nos seminários adventistas até hoje e é pregada em milhares de púlpitos como esperança. Wayne Bent apenas a levou a sério, até o fim. E no fim dela havia o que sempre há quando um homem se declara perfeito: o corpo dos outros. Em nome de rituais de cura e consagração, o Messias de Strong City deitava-se com adolescentes da comunidade, filhas dos seus próprios fiéis.
Aí ele me levou, a gente foi pro quarto e, deitou. E ele, me segurou. E de alguma forma foi como se todo o céu tivesse se aberto para mim. De alguma forma eu comecei a ver Deus. Bom, de alguma forma. Era o Filho de Deus me segurando. E, então eu tô lá deitada. E é como se pela primeira vez fosse tipo, Deus me ama. Ele me ama. E o Michael tava me dizendo coisas tipo, você aceita, sabe? Você tá curada. Entendi. E eu me senti tão segura. Era como se eu nunca mais quisesse sair daquele lugar. Era exatamente como se fosse o próprio Deus me segurando ali. E então, veja só, logo no dia seguinte, o Pai enviou você. Minha experiência foi, parecida com a sua. Entendi. Eu tirei a roupa e deitei pelada na cama dele e ele só me segurou e foi como se uma imagem totalmente nova de Deus se abrisse para mim. A gente simplesmente não foi mais a mesma depois disso. Em 2008, Wayne Bent foi condenado por contato sexual criminoso com uma menor de idade. Novidades da seita. 0. Ele se diz o Filho de Deus, mas afirma que nem ele vence o sistema. O líder de uma seita do Novo México acredita que vai ficar preso por um tempo. Wayne Bent, o autoproclamado Messias e líder da seita Strong City, teve seu primeiro dia no tribunal. Depois ele voltou à prisão. Wayne Bent, ou Michael Travisser para seus seguidores, lidera a igreja O Senhor Nossa Justiça no condado de Union. Matt Grubbs, do Action 7 News, traz as últimas do caso ao vivo. Matt. Doug, um juiz neste caso reduziu a fiança de Wayne Bent para quase 1/10 do valor anterior, mas mesmo com $55 mil em dinheiro para pagar, em vez de $500 mil, Wayne Bent diz que é forçado a continuar na cadeia. Na manhã de seu primeiro dia no tribunal e seu terceiro dia sob custódia, o jejum de Wayne Bent continuou. Seu filho diz que é uma reação natural às alegações feitas contra o homem que os seguidores chamam de Messias. O homem, que logo fará 67 anos, falou baixo no tribunal, mas contestou o juiz em vários pontos. Wayne Bent diz que ser inocente até que se prove o contrário significa que ele deveria ser libertado e que uma fiança de $55 mil apenas em dinheiro é excessiva. Acredite em mim, se ele quisesse se salvar de vocês, já teria ido embora há muito tempo. Ele sabia da possível repercussão e dos riscos que estava correndo ao seguir as instruções de Deus. Jeff Bent e outros seguidores dizem que as acusações foram inventadas. Uma das nossas menores, que está sob custódia do CFD, disse à mãe: "Mamãe, eles não estão acreditando no que eu digo." Bent nega a culpa, mas um acordo de confissão pode levar até o mês de junho. O promotor pretende levar o caso perante um grande júri. Dessa forma, as crianças não precisarão testemunhar em tribunal por enquanto. As vítimas poderiam contar sua história diretamente ou por meio de depoimentos em salas seguras que já foram realizados, e esse é obviamente um dos benefícios que analisamos. Por enquanto, Wayne Bent volta para a prisão. Pelo que a igreja, o Senhor Nossa Justiça, disse ao público, a propriedade no complexo pertence a Wayne Bent. Mas ele disse ao tribunal hoje que sua renda mensal, que ele diz vir de uma pequena aposentadoria e da Previdência Social, é de $300 por mês, e é por isso que ele diz que mesmo uma redução de $445 mil na fiança não é suficiente. Ao vivo de Union County, Matt Grubbs, Coat Action 7 News. A seita Strong City é composta por membros da igreja O Senhor Nossa Justiça, fundada na Califórnia em 1987. Antes de virem para o Novo México em 2000, eles tinham complexos na Califórnia, Idaho e Arizona. Eles acreditam que o suposto Messias se manifesta em Wayne Bent, conhecido como Michael Travisser para eles. E o Action 7 News continuará acompanhando esta história em desenvolvimento em cada um de nossos telejornais e também em nosso site Coat. Saiu da prisão incondicional em 2016. Os fiéis dele, em grande parte, continuaram fiéis. Porque quando a dúvida é blasfêmia, nem a sentença de um tribunal liberta. Houston, Texas, 1959. Um menino nasce de uma mãe solteira de 14 anos. O nome dele é Vernon Wayne Howell. Ele é criado dentro do Adventismo do Sétimo Dia, Igreja aos Sábados, Ellen White na estante, o fim do mundo no horizonte. O menino é disléxico, gagueja, abandona a escola, mas tem um dom que deixa os adultos desconcertados. Ele decora capítulos inteiros da Bíblia, de cor, e os recita com fome.
No início dos anos 80, o jovem Vernon é expulso da Igreja Adventista de Tyler, no Texas. Desfraternizado, a palavra oficial da denominação. E o rapaz expulso vai bater exatamente na porta que este episódio construiu. O Centro Monte Carmelo, perto de Waco. A comunidade fundada por Victor Houteff, o professor de escola sabatina expulso. Herdada por Ben Hoden, o herdeiro da data que falhou. Um trono com 40 anos de história. Cada ocupante, um adventista rejeitado pela organização, convencido de ser a nova luz. Vernon disputa esse trono com o filho de Hoden, vence e assume a comunidade. Em 1990, ele oficializa a herança em cartório. Troca o próprio nome. David, o rei de Israel. Koresh, Ciro, o ungido na língua dos profetas, e anuncia a sua credencial. Só ele pode abrir os 7 selos do Apocalipse. Fora do adventismo, essa frase é o delírio de um guitarrista fracassado. Dentro do adventismo, ela é uma candidatura formal. Um profeta vivo, com autoridade exclusiva para interpretar as Escrituras, acima de qualquer teólogo. Esse ofício existe, tem nome e tem fundadora. Koresh não estava inventando um cargo, estava reivindicando o cargo de Ellen White, e os fiéis do Monte Carmelo, criados como ele dentro dessa teologia, reconheceram a candidatura. Vieram adventistas da Califórnia, do Havaí, da Inglaterra, da Austrália, estudiosos da Bíblia, famílias inteiras. O resto, você viu na abertura deste episódio. A nova luz de Koresh, tomando para si as mulheres da comunidade, inclusive as menores, as armas. E em 28 de fevereiro de 1993, a batida do governo federal na porta. 4 agentes mortos, 6 fiéis mortos, 51 dias de cerco. E no dia 19 de abril, o fogo. 76 pessoas, 25 crianças. Mas agora você sabe o que os documentários americanos nunca souberam te contar, porque nenhum deles conhecia essa teologia por dentro. A Igreja Adventista prega, desde Ellen White, que no fim dos tempos o governo dos Estados Unidos vai perseguir, prender e matar os guardadores da verdade. Está no grande conflito. Está nos sermões de profecia. Está nos estudos que talvez você mesmo já deu. Vernon Howell cresceu ouvindo isso, sábado após sábado. Então, quando os tanques cercaram o Monte Carmelo, os fiéis lá dentro não viram uma operação policial. Viram o cumprimento da profecia. Cada blindado na grama confirmava que o profeta estava certo. Render-se seria negar a fé. O Adventismo escreveu o roteiro de Waco um século antes do incêndio. Lembra da casa de fazenda em Atkinson? Neve, 60 fiéis, uma visionária em transe e o xerife arrombando a porta. 148 anos separam aquela noite desta. A cena é a mesma. Os fiéis do lado de dentro. O governo na porta. A certeza absoluta de estar do lado de Deus. Só que em 1845, a garota escapou pela neve. Em 1993, as crianças não escaparam do fogo. 4 homens, 4 tronos, um único mecanismo, montado peça por peça pela mulher que a sua igreja chama de mensageira do Senhor. E se você pensa que essa história terminou em Waco, em 1993, prepare-se, porque esse mecanismo atravessou o Equador. Ele fala português e ele está funcionando agora. Um professor de escola sabatina reivindica o trono e funda o Monte Carmelo. Um palestrante de saúde no Canadá vira Moisés e mutila os próprios fiéis. Um pastor ordenado se declara o Messias no deserto do Novo México. E um garoto adventista do Texas morre queimado com 75 pessoas, convencido de que abria os 7 selos.
Eu sei exatamente o que você está pensando, porque é o que a sua igreja responde toda vez que um desses nomes aparece. Esses grupos foram expulsos. A igreja nunca os aceitou. Haltef foi desfraternizado. Koresh foi desfraternizado. São exceções, fanáticos, gente de fora. E aqui está a verdade. Essa defesa é honesta. Todos eles foram, de fato, expulsos. Este documentário não afirma, em nenhum momento, que a organização adventista fundou ou dirigiu essas seitas. Mas pare e pense no que essa defesa realmente confessa. A igreja expulsa o homem e nunca desmonta o mecanismo. Porque não pode. O profeta vivo, o remanescente, a última geração perfeita, a perseguição que vem, isso não é o desvio desses homens. Isso é o sermão do próximo sábado. Jesus diz assim: então vos hão de entregar para serdes atormentados, e vos matarão, e serei odiados de todas as nações por causa do meu nome, e nesse tempo muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente e se odiarão uns aos outros. Ninguém quer dizer amém, não? É complicado dizer amém aqui agora, né? Mas a profecia, ela está aqui. O texto, o 9 e o 10, a gente imprensa ele, porque quando a gente faz os sinais da volta de Jesus, a gente fala de guerras, rumor de guerras, né? Nação contra nação, reino contra reino, está chegando a tal. Mas Jesus disse assim: olha, quando tiver esse mundão de guerra aí, nação contra nação, isso aí não se alarme não, isso não é nada ainda. Isso é só o princípio das dores. Agora, quando ele fala do versículo 10, 9 e 10, aí ele está falando das dores. E as dores é a perseguição. Ele está dizendo assim: o mundo e as pessoas vão te odiar, e você vai morrer pela causa. Aqueles que receberem as vestes brancas de Jesus, aqueles que se purificarem, aqueles que se tornarem remanescentes do reino, esses sim, esses vão passar por essa tribulação. E ele diz assim: vai haver muitos escândalos, porque vai haver muita traição. O marido vai entregar a esposa vai entregar o marido, o pai vai entregar o filho, o amigo vai entregar o amigo. A palavra aí é traição. Jesus aqui está falando da perseguição. Jesus aqui está falando quando essa controvérsia entre o sábado e o domingo ela se levantar, porque Satanás ele está preparando o terreno para o momento quando ele vai usar a perseguição para oprimir aqueles que guardam o sábado relaxadamente. Satanás sabe que aqueles que realmente observarem o dia santo do Senhor com fidelidade, integridade e comunhão, eles vão fazer frente. E Jesus até disse: vai morrer. Alguns vão morrer, outros Deus vai preservar vivo, porque haverá uma grande perseguição. E a perseguição vai ser por causa do sábado. A organização corta o galho e continua regando a raiz. E enquanto a raiz for regada, o mecanismo continua produzindo. Em qualquer lugar, em qualquer língua, inclusive na sua. Anos 90. Fortaleza, Ceará. Um grupo de jovens da Igreja Adventista começa a se reunir às sextas-feiras à noite para estudar os escritos de Ellen White sobre a natureza de Cristo e a vida sem pecado. Eles acabam expulsos da igreja. Vão morar juntos, num sítio, em comunidade. E o que acontece dentro daquela comunidade, o poder de um só homem sobre os corpos, sobre o dinheiro, sobre as mulheres, sobre as crianças, termina da forma mais brutal possível, com um tiro. Uma história real, abafada há 30 anos, que testemunhas aceitaram contar pela primeira vez. No Rio de Janeiro, no Espírito Santo, em Minas Gerais, em comunidades rurais espalhadas pelo país, o mesmo padrão se repete agora, enquanto você assiste. Grupos chamando famílias adventistas para viverem isoladas, em sítios, sob a autoridade de homens que pregam a perfeição. Mas é o outro que muda tudo. Porque no próximo episódio, ao lado de um investigador que passou anos dentro desse caso, com documentos e testemunhas,
nós vamos apresentar uma seita brasileira que a Igreja Adventista do Sétimo Dia não expulsou, não cortou, não condenou. Continua apoiando oficialmente até hoje, onde abusos acontecem e quando isso acontece, a última defesa cai. Porque uma coisa é o mecanismo produzir rebeldes que a Igreja rejeita. Outra coisa, completamente diferente, é a própria organização abençoar o trono. Duas seitas brasileiras, uma rejeitada, uma apoiada, as duas alimentadas pela mesma raiz. O ofício nunca foi fechado e no Brasil ele ganhou filiais. Este foi o primeiro episódio. Se você é adventista e chegou até aqui, você já provou que tem coragem de ouvir. Nos vemos no próximo e último episódio de As Seitas que Saíram da Seita.